Graça e paz, amados, bom dia. Estamos aí iniciando mais um vídeo do nosso canal Palavra Selada, amém? E desde já, eu já peço a vocês aí que se inscrevam no canal, ative o sininho aí para novos vídeos, deixe o seu joinha. E o tema do nosso vídeo de hoje é Gog e Magog. Quando? Então, é um tema assim que a palavra de Deus fala sobre esse tema, com certeza. Mas a questão é, muitos se perguntam quando acontecerá esse fato, esse acontecimento, essa história de Gog e Magog. Então vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre Gog e Magog. Que todos creem, porque está na palavra de Deus, sim, todos creem. Mas a questão é, quando acontecerá? Amém? Então, esse é o nosso título de hoje, Gog e Magog, quando? Amém? E para iniciarmos, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 7 ao 10. A versão da Bíblia que eu utilizo é a ACF, Almeida Corrigida e Fiel. Mas aí estejam utilizando a versão de vocês, sem problema. Só não utilize versões adulteradas. Amém? Infelizmente, existe no mercado, aí na praça, muitas versões da Bíblia adulterada. Então, isso para tristeza nossa, infelizmente existe. E eu utilizo essa versão, que é uma versão que eu considero muito boa, a CF. Amém? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 20, do versículo 7 ao 10, estaremos lendo. Olha lá. Diz assim: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para as ajuntar em batalha. Versículo 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Amém? Leia aí Apocalipse capítulo 20, do versículo 7 ao 10. E aqui nessa passagem aqui de Apocalipse capítulo 20, do 7 ao 10, já cita aí sobre Gog e Magog, mas para que a gente entenda bem aí sobre Gog e Magog, é necessário que a gente conheça um pouquinho aí da Grande Tribulação, um pouco. Não vou entrar em detalhes agora sobre a Grande Tribulação, aí nos próximos vídeos sim, mas não hoje. Mas é interessante, é importante que a gente conheça um pouquinho da Grande Tribulação. Para entender sobre Gog e Magog, sim. Olha lá, um pouquinho antes, no capítulo anterior, Apocalipse capítulo 19, do 19 ao 20, olha o que diz. Essa é uma informação que eu quero que vocês guardem para podermos entender mais para frente aí sobre Gog e Magog. Guarde essa informação que eu vou ler agora. Apocalipse 19, do 19 ao 20. Diz assim, ó. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então aqui em Apocalipse capítulo 19, do 19 ao 20, fala do finalzinho ali da grande tribulação, quando Jesus já vem e já vem ali com seus santos. O próprio Apocalipse 19 inteiro já vai relatar isso. Então quando Jesus já vem com todos os santos ali, e ali ele vence a besta, ele vence o falso profeta. Vou ler de novo. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Então aqui nessa passagem, a besta e os seus exércitos já estão reunidos para fazer guerra
ao Senhor Jesus, contra o Senhor Jesus. Eles vão fazer guerra contra o Senhor Jesus e contra os santos do Senhor Jesus, que somos nós, que é a igreja de Cristo, que é todo aquele que é remido do Senhor Jesus Cristo. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, reparou aqui no detalhe? A besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Amém? Guarda essa informação. Eles foram lançados lá. Em que momento? No final da grande tribulação. Tá bom? E aí a gente leu Apocalipse 20, do 7 ao 10, agora há pouco. E agora, vamos ler o próprio Apocalipse 20, só que agora do 1 ao 6. Aí agora vai ficar melhor entendido para a gente. Olha lá. Apocalipse capítulo 20, do 1 ao 6, olha o que diz. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então aqui fica claro que Satanás ele é amarrado por 1000 anos. Versículo 3. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então aqui, preste atenção, está ficando claro, Satanás ele é preso, ele é amarrado por 1000 anos. Com que objetivo? Para que não mais engane as nações. Só que o próprio finalzinho aqui do versículo 3 já fica bem claro. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, Satanás ele é preso por 1000 anos, ele é amarrado por 1000 anos, com o objetivo de não mais enganar as nações. Porém, no final desses 1000 anos, no final desse milênio, ele é solto por um pouco de tempo. É o que fala o final do versículo 3. Versículo 4 agora. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O que irá acontecer nesse período de 1000 anos, quando Satanás estará preso? O que vai acontecer é esse reinado de Cristo com a igreja, esse reinado de Cristo com os salvos, com os remidos, todos aqueles remidos. Olha o versículo 4, quando fala assim, ó. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esses que venceram a besta ali na grande tribulação, que não é a maioria, tá? Já adiantar para vocês, mas esses que venceram a besta, que foram degolados ali durante a grande tribulação, eles também reinam com Cristo durante 1000 anos, tá bom? Olha o versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, outra coisinha aqui. Existe primeira ressurreição, existe segunda ressurreição. Ah, Jaime, quando acontece a primeira? Quando acontece a segunda? Isso vamos detalhar sobre ressurreição, primeira e segunda ressurreição, em um próximo vídeo. Mas, só para que a gente entenda, existe primeira ressurreição, existe segunda ressurreição. Qual a diferença básica entre a primeira e a segunda? A diferença é que aqueles que participam da primeira ressurreição reinarão com Cristo. E aqueles que participam da segunda ressurreição, que essa segunda ressurreição ocorre somente após o milênio, esses que participam da segunda não é para reinar com Cristo, mas é para receber ali o juízo de Deus.
Olha lá, versículo 6, para ficar claro isso que a gente acabou de falar. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Amém? Então, lemos aí Apocalipse capítulo 20, do 1 ao 6, onde ficou bem claro aí quem é que reina com Cristo durante esses 1000 anos. Lemos aí também um pouquinho de Apocalipse capítulo 19, do versículo... lá no finalzinho do capítulo 19 de Apocalipse, que versículo mesmo que a gente leu? 19, versículo 19 e 20. E ali onde mostra que a besta e o falso profeta, eles foram presos, eles foram lançados no lago de fogo. Lá no lago de fogo, no final da grande tribulação. E lemos também Apocalipse capítulo 20, do versículo 7 ao 10. E, aliás, começamos por essa passagem. Mas agora a gente vai ler de novo. Vamos perceber agora que o entendimento ficou muito melhor. Apocalipse capítulo 20, do 7 ao 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Lembra? Satanás, ele é preso, ele fica preso justamente no milênio. Enquanto os remidos de Cristo estarão reinando com Cristo, Satanás estará preso. Mas, versículo 7, e acabando-se os 1000 anos, ou seja, acabando o milênio, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Vamos detalhar também o que é esse fogo de Deus que desceu do céu e devorou Gog e Magog. Agora preste atenção aqui no versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo. O diabo, ele é somente lançado no lago de fogo aqui nesse momento. E o diabo que os enganava quem? Gog e Magog. Foi lançado no lago de fogo e enxofre. Olha o detalhe. Onde estão a besta e o falso profeta? Em que momento que a besta e o falso profeta foram lançados lá mesmo? Lembra? Apocalipse capítulo 19? Foram lançados lá no final da grande tribulação. Aí teve o milênio, os remidos com Cristo reinaram com Cristo no milênio. Aí somente após o milênio, Satanás é solto, sai a enganar as nações, Gog e Magog. E aí as ajunta em batalha, cerca o arraial dos santos. E aí no final o que acontece? E de Deus desceu o fogo do céu e os devorou. E aí versículo 10 para fechar novamente. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Ou seja, se Satanás, se o diabo, ele é lançado somente agora, mas quando ele é lançado, a besta e o falso profeta já estavam lá, isso significa o quê? Que já havia passado a grande tribulação. Por que eu estou falando isso? Para alguns é simples esse entendimento, mas para outras pessoas o milênio já aconteceu, para outras pessoas o milênio está acontecendo, para outras pessoas o milênio nem existe, mas para a Bíblia o milênio é após a grande tribulação. E Gog e Magog, esse fato aqui de Apocalipse capítulo 20, versículo do 7 ao 10, esse fato aqui ocorre após o milênio. Então, sequência: grande tribulação, milênio, onde Cristo reina com seus remidos. Após o milênio, Satanás é solto a enganar Gog e Magog, as ajunta em batalha, cerca o arraial dos santos, de Deus desce fogo do céu, e aí Deus devora, consome aí Gog e Magog, e aí somente depois desse ponto aí, Satanás ele é lançado no lago de fogo. Então tem essa sequência, está na Bíblia. Isso aí é um raciocínio lógico, é só a gente parar para pensar
nos acontecimentos aqui que a Bíblia relata. Mas por que então, Jaime, que existe essa confusão aí de falar Gog e Magog é para hoje, Gog e Magog foi ontem, Gog e Magog é para amanhã? Estamos lendo na Bíblia sobre Gog e Magog, onde fica bem claro para a gente. Estamos lendo o que a palavra de Deus fala sobre Gog e Magog, onde fica bem claro em que momento que acontecerá isso. Amém? Mas, para que a gente entenda melhor isso, vamos ver outras passagens que falam de Gog e Magog. Se a gente falar um pouquinho, voltar um pouquinho na Bíblia, a Bíblia vai falar sobre Gog e Magog desde muito tempo atrás. Quer ver? Ó? Vamos lá no primeiro livro da Bíblia. O que fala o primeiro livro da Bíblia? Gênesis capítulo 10, versículo 1 e 2, vai falar ali sobre as gerações de Noé. Então, de onde veio Gog e Magog? Gênesis capítulo 10, versículo 1 e 2, vai falar ali, ó. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé. Quem são eles? Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Percebeu? A descendência ali de Noé, aí na sequência ali Jafé. E aí, dos filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. A descendência de Gog e Magog hoje, nos dias de hoje, está espalhada sobre a terra, mas só para a gente saber de onde surgiu, amém? Só que agora a gente vai ler lá em Ezequiel, é ali que a coisa aperta, é ali que onde há muitos que se contradizem, muitos que vão dizer, mas Gog e Magog já aconteceu. Agora vamos ler lá em Ezequiel 38, do versículo 1 ao 7 inicialmente, Ezequiel 38, boa parte dele, e Ezequiel 39, para que a gente entenda, porque é justamente ali Deus usando a vida do profeta Ezequiel para profetizar contra Gog e Magog. Então vamos ver o que diz lá. Amém? Olha lá. Inicialmente, Ezequiel 38, vamos ler do versículo 1 ao 7. Gog e Magog, tá bom? Guarde aí. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Perceba que Deus aqui está falando da mesma geração de Gog e Magog que a gente viu agora, descendentes dos filhos ali de Jafé, filho de Noé. Então, está falando da mesma passagem. Se a gente voltar lá em Apocalipse capítulo 20, a gente vai ver também que ali é bem claro, Gog e Magog. Quando fala de Gog, o nome Gog, fala ali da liderança de um povo. Quando fala de Magog, fala dessa descendência desse povo. E Magog é essa descendência que a gente leu lá em Gênesis, e a gente está lendo agora em Ezequiel 38. Então, é a descendência. Não adianta a gente querer aqui desvincular o Gog e Magog de Apocalipse capítulo 20, do 7 ao 10, de Ezequiel 38 e 39. Não podemos desvincular. Por quê? Porque se tratam das mesmas pessoas, dos mesmos personagens, dos mesmos povos. São os mesmos fatos. Vamos ver isso bem claramente agora em Ezequiel 38. Amém? Olha lá, versículo 3. E diz: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes e os de Put com eles, todos com escudo e capacete. Versículo 6.
Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te e dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Então aqui começa a ficar bem claro para a gente quem é Gog e Magog, de quem Deus está falando aqui. Não adianta eu querer desvincular Gênesis, quando fala de Gog e Magog, de Ezequiel 38 e 39, de Apocalipse capítulo 20. Não adianta, porque se tratam dos mesmos personagens. Amém? Mas vamos continuar lendo Ezequiel e alguns versículos aqui a gente vai perceber que são versículos chaves para que a gente entenda sobre Gog e Magog. Por que é importante, Jaime, aprender sobre Gog e Magog? Que você está dizendo aí que é após o milênio, e é após o milênio. Mas é muito importante a gente entender como a Bíblia explica, como a Bíblia ensina. Por quê? Porque se a gente entender certo sobre Gog e Magog, a gente não vai entender errado sobre grande tribulação. Percebeu por que eu comecei a falar sobre Gog e Magog aqui, antes de falar sobre grande tribulação? Porque não tem como entender grande tribulação se não crermos, por exemplo, no milênio. Tem pessoas que não crêem que existe o milênio. Ezequiel 38 e 39 é bem claro. Apocalipse capítulo 20 é bem claro. Daqui a pouco vamos ler Zacarias capítulo 14. É bem claro que existe o milênio, queridos. Várias outras passagens na Bíblia relatam acontecimentos durante o milênio. Outros, como Ezequiel 38 e 39, relatam acontecimentos após o milênio. Então não tem como eu querer desvincular o milênio da Bíblia. A Bíblia é bem clara, ela é verdadeira, ela é real. O milênio existe. E Gog e Magog, como a gente está lendo aqui, é após o milênio. Não estou dizendo aqui que não exista descendências de Gog e Magog na face da terra. Existe hoje, existiu ontem. Se a gente parar aí, por exemplo, e for analisarmos as guerras mundiais, querido, se a gente pegar, por exemplo, Primeira Guerra Mundial, descendentes de Gog e Magog participaram? Sim, participaram. Segunda Guerra Mundial, descendentes de Gog e Magog participaram? Sim, participaram. Terceira Guerra Mundial, que virá, descendentes de Gog e Magog irão participar? Sim, também. Mas e essa passagem aqui de Ezequiel 38 e 39? Fala de Terceira Guerra Mundial? Não. Isso aqui é pós-milênio. A Bíblia vai deixar mais claro aqui na sequência. Continuando, lê Ezequiel 38, só que agora, versículo 10 e 11. O que diz? Assim diz o Senhor Deus, e acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração, e maquinarás um mau desígnio. Deus está falando aqui contra Gog e Magog, não se esqueçam. E dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolhos nem portas. Então, olha o que se passa na cabeça de Gog e Magog quando for cercar o arraial dos santos. E dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, todos eles habitam sem muros e não têm ferrolhos nem portas. Esse é o pensamento de Gog e Magog quando for cercar ali o arraial dos santos. Quando fala, virei contra os que estão em repouso, Israel não está em repouso. Não é para hoje. Que habitam seguros, Israel não habitam seguros. Poucas semanas, meses atrás aí, Israel foi bombardeado por mísseis. A gente conhece um pouquinho. Que dia é hoje? 11/9/2022. Todos eles habitam sem muro. Novamente, Israel é todo vigiado. Aqui passa uma ideia de segurança que não é o que acontece hoje. Acontecerá sim. Isso aqui, após o milênio, sim, vai estar nessa situação. Mas hoje, Israel não habita em segurança. E não tem ferrolhos nem portas. Olha só. Então, Israel está assim hoje, desse jeito que acabamos de ler? Não, não está assim hoje. Por quê? Porque esse é um fato que ocorrerá após o milênio. Mas continuando, Ezequiel 38, versículo 14 até o 23.
Estamos lendo aí, é importante ler para que a gente observe os detalhes que tem aqui em Ezequiel 38 e na sequência Ezequiel 39. Olha lá, Ezequiel 38, versículo 14 em diante. Portanto, profetiza ao filho do homem e dize a Gog, assim diz o Senhor Deus, porventura não saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança? Virás, pois, do teu lugar do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso. 16. E subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. 17. Assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos que te traria contra eles? E sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar e as aves do céu e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes serão deitados abaixo e os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra, porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. Li aqui até o 21. Só um detalhezinho. A gente percebe que Gog e Magog cercou aqui o povo de Deus, que eu já falei e repito, isso aqui é pós-milênio, mas observe aqui, cercou o povo de Deus, e aí começa a acontecer coisas estranhas aqui. Esse povo Gog e Magog, que cercou o povo de Deus, ele começa a ser destruído. Em nenhum momento a gente vê Israel pôr a mão em espadas, pôr a mão em armas para combater Gog e Magog. A gente percebe aqui que é o próprio Senhor Deus que está destruindo Gog e Magog. Lembra do fogo do céu que a gente leu em Apocalipse capítulo 20, dos 7 ao 10? Versículo 22, Ezequiel 38, 22. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Olha só, li Ezequiel 38, praticamente o capítulo inteiro. Vimos Gog e Magog cercar o povo de Deus, o povo de Israel, que aqui já não é mais o Israel físico, é o Israel de Deus aqui. Romanos capítulo 9. E não vimos em nenhum momento morrer alguém de Israel. Não vimos em nenhum momento alguém de Israel precisar matar alguém de Gog e Magog. Não, isso não aconteceu. Mas o que a gente vê aqui? Que o próprio Senhor Deus, ele que está guerreando contra Gog e Magog. Se a gente fosse pegar nos dias de hoje, os confrontos que o Israel físico tem nos dias de hoje, infelizmente, há poucos dias, há poucas semanas, meses atrás, tivemos um confronto aí onde Israel sofreu ataques de mísseis e houve baixas dos dois lados, tanto da parte que atacou quanto da parte de Israel. Aqui, por exemplo, a gente não vê ninguém de Israel sendo morto. A gente não vê ninguém de Israel precisando matar o inimigo. Não, isso não acontece aqui. Isso aqui é pós-milênio. Mas vai ficar muito mais claro para a gente sobre Gog e Magog agora, em Ezequiel 39. Se cremos no que a Bíblia diz mesmo, agora essa dúvida sai da nossa mente, do nosso coração, em nome de Jesus. Olha lá, Ezequiel 39, do versículo 1
ao 8. Presta atenção, vai ter um detalhe aqui tremendo. Por que eu estou lendo todo? Para não sair de contexto aqui, para que a gente entenda, tá bom? Olha lá. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, mesma descendência que a gente falou agora há pouco, Gênesis, tá bom? E te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, e far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel. Olha só, versículo 3. E com um golpe tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Quem que está combatendo aqui Gog e Magog? Deus. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas e os povos que estão contigo, e as aves de rapina de toda espécie e aos animais do campo te darei por comida. Sobre a face do campo cairás, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. E enviarei um fogo sobre Magog. Lembra do fogo do céu? Que a gente leu Apocalipse capítulo 20, do 7 ao 10. E farei, versículo 6 de novo. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Mas agora, Ezequiel 39, versículo 7, traz uma chave aqui decisiva para que a gente entenda sobre Gog e Magog. Preste atenção agora, que vamos ler. Olha lá. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais, repita comigo, nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Por que eu frisei aqui no nunca mais? Por quê, queridos? Eu estou aqui dizendo que essa passagem de Gog e Magog acontece após o milênio, certo? Tá, eu sou o Jaime, eu estou dizendo isso, mas vamos supor que eu, Jaime, esteja errado. Eu posso até errar, mas a Bíblia não. Então, mas vamos dizer que eu esteja errado, que esse fato aqui não ocorra após o milênio. Tá. Se não ocorre após o milênio, então em que momento que ocorre? Eu vou até adiantar para vocês, só existem duas teorias quanto a isso. Uns falam que esse fato aqui ocorre antes da grande tribulação. Outros falam que esse fato aqui ocorre no início da grande tribulação. Só existem essas duas teorias aí, até porque seria estranho eu falar que esse fato aqui ocorre no final da grande tribulação. Se isso fosse no final da grande tribulação, nem existiria grande tribulação, concorda? Mas se eu disser que isso ocorre antes da grande tribulação ou no início da grande tribulação, também estaria errado. Por quê? Porque o próprio versículo 7 quebra isso. Em que momento? Olha lá. Deus fala assim, ó, Ezequiel 39, versículo 7. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel. Agora olha a segunda parte. E nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. Deus ele faz uma promessa aqui. Ele fala aqui que nunca mais deixaria que profanasse ou blasfemasse o nome dele, o nome de Deus. E imagina se esse fato fosse antes ou no início da grande tribulação. E como tem esse versículo 7 aqui, quebraria essa teoria. E já quebra essa teoria. Por quê? Porque quando Deus faz essa promessa que nunca mais deixaria o nome dele ser profanado, nunca mais deixaria o nome dele ser blasfemado, a gente sabe, queridos, que aproximadamente ali, na metade da grande tribulação, o nome de Deus ele é blasfemado pelo anticristo. Sim ou não? Sim. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13 é bem claro isso. Daniel capítulo 7 também é bem claro isso. Aliás, o chifre pequeno lá de Daniel capítulo 7 é o anticristo de Apocalipse capítulo 13, a besta. Então, quando fica bem claro para a gente ali
no versículo 7 que a gente acabou de ler, que Deus nunca mais deixaria o nome dele ser profanado, ser blasfemado, isso, para mim, é a certeza que eu já tinha de que esse fato aqui ocorre após o milênio, como diz em Apocalipse capítulo 20, do 7 ao 10. Por quê? Porque em Apocalipse capítulo 13, a gente vê que o nome de Deus será blasfemado, sim. Não só ali próximo à metade, mas em vários outros pontos da grande tribulação. Mas eu frisei ali Apocalipse capítulo 13, por quê? Porque ali é próximo à metade do período de 7 anos, a metade do período da grande tribulação. Então, se eu disser que esse fato ocorre, esse fato aqui de Gog e Magog ocorre antes ou no início da grande tribulação, eu estaria indo contra a palavra de Deus. Esse fato aqui de fato e na realidade ocorre após o milênio. Amém? Mas só para fechar aqui, Ezequiel 39, do 11 ao 13, e sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e pararão os que por ele passarem, e ali sepultarão a Gog e toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog. Gog e Magog, aqui, ele é destruído. Aqui em Ezequiel 38, 39, eles são destruídos. E por quanto tempo? Para sempre. Então, eu não posso ler lá Apocalipse 20, do 7 ao 10 e achar que é um outro Gog e Magog. Não existe. Se tratam das mesmas pessoas, dos mesmos personagens. Amém? Versículo 13. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. Então aqui, queridos, se a gente ler o restante de Ezequiel, vai ficar claro aqui que Deus está purificando a terra. Está vendo essa purificação aqui da terra. Então, Gog e Magog, tanto em Gênesis, quanto em Ezequiel 38, 39, quanto em Apocalipse capítulo 20, Gog e Magog estão falando ali dos mesmos personagens, das mesmas pessoas. Ou seja, milênio, presta atenção, milênio existe sim. E aliás, as promessas é que aqueles que estiverem com Cristo reinarão com Cristo no milênio. Não adianta eu descartar o milênio, porque se eu descartar o milênio, eu vou ter que inventar um monte de histórias aí sobre grande tribulação. Aliás, está cheio de teorias sobre grande tribulação erradas. Por quê? Porque descartam o milênio. E quando que a Bíblia não descarta? A Bíblia, pelo contrário, ensina. Se eu falar que não existe o milênio, eu vou estar falando sobre a grande tribulação de uma forma equivocada. Se eu falar que não existe o milênio, então eu teria que tirar Ezequiel 38, 39 da minha Bíblia. Mas, Jamie, existem outras passagens que dão uma reforçada nisso que você está falando, que o milênio realmente existe? Existem outras passagens. E para a gente encerrar o nosso vídeo, vamos até ela. A Bíblia é cheia de passagens, uma complementando a outra, uma trazendo um entendimento mais detalhado sobre a outra. Eu dei o exemplo aqui, Apocalipse 13 e Daniel 7. Se vocês lerem os dois, pega duas Bíblias e abre uma do lado da outra, lendo as duas passagens, vocês vão ver que se trata do mesmo assunto. Mas vamos lá. Zacarias capítulo 14. Eu vou ler inicialmente aqui do 1 ao 5. Zacarias 14, do 1 ao 5. Diz assim, ó. Eis que vem o dia do Senhor. Aliás, temos um vídeo aí no nosso canal falando sobre o dia do Senhor, tá bom? Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Detalhe aqui, quando fala de peleja contra Jerusalém, aí muitos já pensam o quê? Ah, é Gog e Magog. Será? Vamos ver. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada. Estou lendo Zacarias 14, do 1 ao 5. Quando fala aqui, ó, e a cidade será tomada. Lá em Gog e Magog, esse aqui é o 38, 39. A cidade foi tomada? Não, só foi cercada. Nem chegaram perto ali.
E as casas serão saqueadas. Lá em Gog e Magog, foram saqueadas? Não. E as mulheres forçadas. As mulheres lá foram forçadas? Não. E metade da cidade sairá para o cativeiro. Teve alguém preso lá? Gog e Magog? Não. Mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Versículo 3, Zacarias 14, 3. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. Deus sempre pelejou pelo povo de Israel. Amém? Mas olha o versículo 4 agora. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será, fendido pelo meio. Fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Ali, esse fato aqui relata ali quando Jesus, com todos os seus santos, pisa no Monte das Oliveiras e o monte é fendido pelo meio, norte e sul, indo em direção à Porta Dourada, indo em direção à Porta Oriental, que também está profetizado ali em Ezequiel. Em outra passagem a gente pode falar só sobre Porta Dourada. Mas o fato é que o monte, preste atenção, o monte é fendido pelo meio. Aí eu te pergunto, alguma vez na história o Monte das Oliveiras foi fendido pelo meio? Não. Pode pesquisar aí à vontade, você vai ver que nunca foi fendido. Mas aí outra pergunta, em algum momento esse monte será fendido pelo meio? Sim, nesse momento aqui. E em que momento que acontece essa passagem aqui de Zacarias 14? Aqui no finalzinho da grande tribulação, e daqui a pouco a gente vai perceber que entra no milênio. Olha lá, versículo 5. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Aqui, Jesus Cristo vem, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, ele vem com todos os santos com ele. Pisa ali no Monte das Oliveiras. Aqui é a descrição de Apocalipse capítulo 19, ali no finalzinho, quando Jesus vem com todos os santos. E aí, queridos, pisa no Monte das Oliveiras, e aí o monte é fendido. E aí, depois do versículo 5 aqui, vai ter o 6 até o 15, vocês podem ler, vai ter vários acontecimentos ali que vai ficar bem claro que ali é o final da grande tribulação. Só que tem um detalhe, quando chega no 16 ali, Zacarias 14, versículo 16, a Bíblia começa a mostrar para a gente que entrou no milênio. Se a gente não reparar, a gente perde essa revelação. Olha lá. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Então, aqui fala, e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, então vai restar pessoas ainda, não vai morrer todo mundo ali na grande tribulação, não. Vai restar pessoas ainda. E o que acontecerá com esses que restarem? Subirão de ano em ano. Olha, ó, entrou o milênio. Entrou o milênio. Lê Zacarias desde o comecinho, detalhadamente. Vamos perceber ali que se trata ali do final da grande tribulação. E daqui a pouco, aqui no versículo 16, ó, entra no milênio. Olha lá. Subirão de ano em ano para adorar o Rei e o Senhor dos Exércitos. Aí já percebeu? Ano em ano. E para celebrarem a festa dos tabernáculos. Entrou no milênio aqui, queridos. Eu quero e vou, em nome de Jesus, estar lá nesse reinado no milênio com Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Quero que vocês também estejam. Então não diga aí, não diga em seus corações que o milênio não existe, porque existe. É algo que Deus separou para a gente que a gente reine. E, aliás, esse reinado não será
reinando animais, reinando plantas. Não, é reinado sobre pessoas mesmo. Zacarias 14 deixa bem claro isso, tá bom? A palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. Eu não posso querer tirar, excluir algo da palavra de Deus simplesmente porque eu não entendo. Deus, ele deixou toda a palavra para a gente. Toda a palavra é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16. Então eu não posso excluir nada simplesmente porque eu não entendo. Amém, queridos? Vamos agora encerrar esse vídeo. Mas desde já, eu peço novamente a vocês, se inscrevam no canal Palavra Selada, tá bom? Estamos aí reativando os nossos vídeos. Se inscreva aí no canal Palavra Selada. Ative os sininhos para novas notificações. Sempre que a gente postar um vídeo novo, você receberá uma mensagem aí. Deixe o seu joinha aí se você gostou. Comentem. Ah, Jaime, eu não entendi tal coisa. Faça um comentário aí, não tem problema, pode comentar. Mas sempre vamos procurar responder qualquer comentário ou até mesmo o conteúdo dos nossos vídeos. Sempre procuraremos nos basear pelo que está escrito na palavra de Deus. Nunca porque um pregador famoso escreveu tal coisa. Para mim, o que manda é a palavra de Deus. Amém? Então, desde já, eu agradeço a todos e assista os nossos vídeos, se inscreva no canal Palavra Selada e fiquem com Deus, fiquem com o Senhor Jesus Cristo. Amém?